Olá! Sabe, no mundo dos negócios, conflitos podem acontecer. É quase inevitável. Mas o jeito de resolver esses conflitos, esse não precisa ser sempre o mesmo, sempre aquele caminho tradicional. E se existisse uma forma mais rápida, mais especializada, fora da justiça comum? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, a convenção de arbitragem. Com base nos ensinamentos do professor Felipe Moraes, vamos entender direitinho como as empresas podem criar uma rota alternativa para suas disputas. Vamos lá. Pois é, a grande questão é essa mesma. Quando um contrato dá problema, o caminho tradicional do Poder Judiciário pode ser bem longo, complexo. A arbitragem, então, aparece como uma resposta, uma ferramenta muito poderosa. E a porta de entrada para esse universo todo é justamente a tal da convenção de arbitragem. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é o conceito geral. Depois, vamos ver as duas formas que ele pode ter e tudo depende do momento em que a decisão é tomada. Em seguida, a gente passa pelas regrinhas para formalizar uma dessas formas e, no final, a gente fecha com a lição mais importante disso tudo. Então, vamos começar pelo começo, pelo básico. A convenção arbitral nada mais é do que a decisão, o pacto fundamental entre as partes de que, se der algum problema, a questão não vai para um juiz do Estado, mas sim para um árbitro. É uma escolha. A lei brasileira, lá no artigo 3º, define a convenção de arbitragem como gênero. Pensa nela como um grande guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva está a decisão de usar a arbitragem. É o sim inicial, o primeiro aperto de mãos das partes dizendo, ok, se tivermos um problema, vamos por esse caminho aqui. E dentro desse grande conceito a gente tem duas espécies. A diferença entre elas é, olha, muito simples e está tudo aqui. A questão é o tempo. A decisão de ir para a arbitragem foi tomada lá no passado, na hora de assinar o contrato, de forma preventiva, ou foi tomada só depois que o conflito já tinha começado, com o circo pegando fogo? É essa resposta que vai definir tudo. Vamos então dar uma olhada na primeira e, sem dúvida, mais comum das formas. A abordagem preventiva. É aqui que as partes, de maneira bem inteligente, já se preparam para o futuro antes mesmo de qualquer sinal de fumaça. Olha, a própria lei já dá uma definição perfeita para a gente. A cláusula compromissória é, na essência, uma promessa. As partes, quando assinam um contrato principal, já combinam ali que qualquer briga futura sobre aquele contrato vai ser resolvida por arbitragem. É puro planejamento, é pensar lá na frente, né? E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito ótimo. Pensa nessa cláusula como se fosse um seguro jurídico. Ela está ali, quietinha dentro do contrato, só esperando, para ser ativada se um dia um problema aparecer. Ela já garante que o caminho para a solução está definido. Bom, mas tem algumas regrinhas importantes, tá? Primeiro, tem que ser por escrito. Acordo de boca não vale. Segundo, ela pode estar no meio do contrato ou num documento separado, desde que um faça referência ao outro. E terceiro, que talvez seja o ponto mais genial, ela tem autonomia. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. E aqui está o pulo do gato. Esse princípio da autonomia é crucial. Significa que o acordo para arbitrar é como se fosse um contrato dentro do contrato. Mesmo que alguém diga que o contrato principal é nulo, que não vale nada, a cláusula de arbitragem continua viva, de pé. O artigo 8º da lei é claro. Quem decide se o contrato é válido ou não é o próprio árbitro. Isso impede que uma das partes tente fugir da arbitragem só para anular o contrato na justiça. É muito inteligente, não é? Ok, vamos seguir em frente. E se as partes não fizeram essa cláusula lá atrás e o conflito já estourou, a porta da arbitragem ainda está aberta? Sim, está. Mas o instrumento que se usa é outro. É aqui que entra o compromisso arbitral. Essa é a solução, digamos, reativa. As partes já estão no meio da briga, talvez até já com um processo na justiça. E aí elas resolvem, em comum acordo, tirar aquele problema específico de lá e levar para um árbitro resolver. É um acordo feito no calor da batalha, para um conflito que já é bem real. E esse compromisso pode ser formalizado de duas maneiras. Se o caso já está rolando na justiça, as partes simplesmente avisam o juiz que querem ir para a arbitragem. Isso fica registrado no processo. Simples assim. Ou, se ainda não foram para a justiça, elas podem fazer um documento por fora, um contrato específico, só para aquela arbitragem. Agora, diferente da cláusula, que pode ser mais geral, o compromisso arbitral precisa ser bem mais detalhado porque ele está tratando de um problema que já existe. A lei, nesse ponto, funciona quase como um manual de instruções dizendo o que não pode faltar nesse documento. A lei separa os requisitos em dois grupos. De um lado, os obrigatórios, que se não estiverem lá, o compromisso nem vale. São eles, quem são as partes e os árbitros, qual é exatamente a briga e onde a decisão final vai ser dada.
E do outro lado, tem os facultativos. Eles não são obrigatórios, mas são muito recomendados para evitar dor de cabeça no futuro, como o local do procedimento, o prazo para ter a decisão e qual lei o árbitro vai usar. Ufa! Depois de passar por esses dois caminhos, a gente finalmente chega na essência, na lição que simplifica tudo isso e que é a mais importante de guardar. A grande lição, o resumo da ópera, é este. O que diferencia a cláusula do compromisso é o relógio, é o tempo. Se a escolha pela arbitragem é feita com antecedência, na fase do planejamento, pensando no futuro, o nome disso é cláusula compromissória. Agora, se a escolha é feita para apagar um incêndio que já começou, aí o nome é compromisso arbitral. Simples assim. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que vale para todo mundo que lida com negócios. É um convite para olhar para os próprios contratos e se perguntar: se um problema surgisse amanhã, o caminho para resolver já está claro e bem definido, porque, como a gente viu, a prevenção pode ser a ferramenta mais poderosa de todas. Vale a pena pensar nisso.